Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 601, aula de Educação Física. Gente, como vocês puderam perceber, nós já concluímos todo o conteúdo do nosso material, do nosso livro, certo? E a partir desse momento nós vamos iniciar um sistema de revisão, a nossa revisão semestral. Como nós vamos começar essa revisão? Nós vamos começar dos últimos assuntos para os primeiros, né? De trás para frente no nosso livro. Daí vocês podem aproveitar essa revisão para tirar qualquer dúvida para a sua P2. E quem precisar fazer uma segunda prova, talvez de recuperação, pode também utilizar o conteúdo que foi transmitido nessa revisão, além de ser uma importante forma de fixar todo o conteúdo que foi visto durante esse semestre, né? Então vamos lá. Primeiro conteúdo que eu queria tratar com vocês está lá no nosso livro, na última unidade dele, que fala sobre a rotina de um atleta profissional. Vocês sabem que um atleta profissional, ele tem como foco o alto rendimento, não é mesmo? Para ele conseguir o máximo da sua performance, ele precisa abrir mão de uma série de coisas da sua vida pessoal, de uma série de coisas que lhe trazem prazer para se dedicar à disciplina dos treinamentos e das competições. Então, vamos falar um pouquinho da rotina do atleta profissional. Ele precisa de horas controladas de sono, ele não pode dormir e acordar a hora que ele quiser. Não pode dormir tarde e nem acordar tarde, né? Ele precisa seguir uma disciplina, uma rotina. Além da rotina para o sono, ele precisa também de uma alimentação balanceada, certo? Ele precisa do acompanhamento, inclusive, de um profissional para direcionar a sua dieta, né? Para garantir o equilíbrio na sua dieta. Além disso, ele precisa também, muitas vezes, abrir mão do convívio familiar. Porque muitas vezes esses centros de treinamentos, locais onde acontecem os treinamentos de maior performance, são nos centros urbanos, nos grandes centros urbanos. Imagina um atleta que vai ser atleta profissional do Clube de Regatas Flamengo. Onde que é a sede de treinamento deles? Lá na Gávea, né? Talvez tenha outras até espalhadas pelo Rio de Janeiro. Mas aqui, por exemplo, se ele quiser trabalhar, se ele quiser participar da equipe principal, ele vai ter que se deslocar até lá para participar dos treinamentos, né? De toda a rotina ali dos atletas. E para isso ele precisa deixar muitas vezes de estar nas comemorações, nas datas importantes para sua família. Ele não pode estar, tudo isso em busca de um objetivo maior, né, que é o sonho dele. E ele precisa também de dedicação para as competições, que muitas vezes acontecem em outros estados, em outros países, e ele precisa se dedicar para cumprir ali aquele cronograma de competições. Então, tudo isso é o que vai definir a vida de um atleta profissional. São esses os pré-requisitos, né, que garantem a rotina desse atleta. Segundo item que eu separei aqui para a gente revisar é a diferença entre educação física e esporte. A educação física, ela é o estudo do movimento humano, enquanto o esporte ele é uma manifestação cultural que nós admiramos e que muitas vezes pode transformar a realidade social, a vida da pessoa, né? Porque vai trazer melhores condições financeiras, vai trazer o status, que é o que muitos buscam, né? Quando ingressam no esporte profissional. E enquanto a educação física, ela vai estudar o movimento humano e todas as variáveis que envolvem esse movimento, como, por exemplo, as capacidades do movimento, as estruturas do corpo que vão definir, que vão caracterizar, que vão auxiliar nesse movimento, as habilidades necessárias para construir aquele movimento. Ou seja, a educação física vai estudar tudo que está relacionado ao movimento humano, que é o objeto de estudo da educação física, como nós já vimos.
Enquanto o esporte, ele vai estudar as suas regras mais específicas com o objetivo de alcançar o máximo da performance naquela modalidade esportiva específica, seja o vôlei, o basquete, o handebol ou uma modalidade de luta. Certo, galera? Então, é isso que nós temos a falar sobre educação física e esporte. Não é a mesma coisa, e nós precisamos ter atenção quando nós estivermos nos referindo ao esporte, né? Muitas vezes nós usamos esse termo de uma forma mais genérica para designar tudo quanto for atividade física. Mas agora que nós já vimos essa unidade do nosso livro e nós já aprofundamos o nosso conhecimento, nós sabemos que o esporte, ele precisa de regras específicas, ele precisa geralmente de uma entidade que vai organizar esse esporte, como por exemplo, a FIFA, é a Federação Internacional de Futebol. Se eu quiser chegar lá hoje e falar, olha, eu quero disputar a Copa do Mundo, não, eu quero disputar a Copa do Mundo lá de futebol, ele vai falar, minha filha, não é assim não, você precisa estar afiliado a um clube, você precisa participar dos processos seletivos, você precisa cumprir uma série de regras até chegar lá no alto rendimento do esporte. Então, o esporte ele tem uma série de regras. E lembrando, para verificar se essas regras do esporte elas estão sendo cumpridas, existe um juiz, que ele também é conhecido, ele é popularmente conhecido como juiz, mas ele é o árbitro, é ele quem vai organizar ali, garantir que as regras daquele esporte estão sendo respeitadas. E temos também um outro profissional que é muito importante, que é o técnico, que é quem vai ministrar. Geralmente é um profissional de educação física, mas isso não é uma regra, porque pode ser uma pessoa que é somente graduada naquele determinado esporte, mas o ideal é que seja uma que vem crescendo essa onda e vem crescendo significativamente. Os técnicos de determinado esporte são profissionais de educação física, porque eles conseguem aliar o conhecimento para poder aumentar a performance desse atleta, né? Então, 2 profissionais bem importantes que o nosso livro cita. Primeiro é o juiz, segundo é o profissional de educação física. Certo? Então, educação física e esporte, fechou. E lembrando aqui no início da nossa unidade, no nosso espaço Olha o Movimento, nós temos os 3 lemas, as 3 palavras que são o lema do esporte olímpico, né? Que são o lema olímpico. Sítios, altos e fortes. Ou seja, o mais rápido, o mais alto e o mais forte. Ou seja, o esporte, quando ele está lá no alto rendimento, ele deixa de ser inclusivo. Ou seja, ele passa a buscar, né, a aceitar com mais facilidade as pessoas que têm maior habilidade. Isso é diferente da atividade física. A atividade física, ela é para todos. Todo mundo pode. Não é porque eu não consigo correr 30 quilômetros que eu não posso participar de uma corrida de fim de semana. Não é porque eu não consigo chegar em primeiro que eu não posso participar de determinada atividade. O importante é sempre competir, mas nós precisamos estar atentos entre as diferenças do esporte para a simples atividade física, certo? Então, galera, vamos lá. O segundo tema que eu separei aqui para vocês é o ambiente social. O ambiente social, ele influencia diretamente a atividade física, o movimento humano. Por quê? Toda a comunidade, toda a sociedade, ela possui a sua lógica interna, os seus costumes, as suas tradições, as suas brincadeiras tradicionais, as suas brincadeiras típicas, né? Suas danças típicas também. E essa tradição, essa cultura da sociedade, ela vai definir, vai direcionar o movimento das pessoas. Porque se eu sei que tradicionalmente lá na minha comunidade nós temos, sei lá, em julho, o festejo junino é muito tradicional lá na minha cidade. Vamos supor, né? Festejo junino, olha, quando chega em junho a cidade tem aquela grande dança, uma coisa muito bonita. Isso acontece bastante lá no Nordeste, não é mesmo, galera? Então,
Quando a criancinha ela vai crescendo, ela já vai se inserindo naquele contexto ali e os movimentos dela já começam a se direcionar para aquela dança, né, que acontece ali tradicionalmente. Esse é um exemplo da cultura, da tradição da sociedade sendo fundamental para definir o movimento humano. Vocês conseguiram entender? Certo? E isso não acontece somente nas danças, acontece também no esporte, nas lutas. Imagina lá no Japão, uma criancinha que quando nasce já é inserida ali no contexto das lutas mais tradicionais, como o sumô, o tai chi chuan. Ao crescer, na vida adulta, o que é mais provável? Que essa criança ela se encaminhe para o âmbito das lutas ou que ela se encaminhe para o âmbito do futebol, por exemplo, que nem é tão tradicional assim. É mais provável que ela se encaminhe para o âmbito das lutas, não é mesmo? Mas isso impede que essa criança que foi direcionada para as lutas, que ela conheça, que ela pratique, que ela até chegue no alto rendimento de modalidades que não são tradicionais ali na sua comunidade? Não tem nada a ver. Ela pode seguir o caminho que melhor lhe apraz, né? Que atrair ela de forma mais agradável. Mas ela teve, de certa forma, seus movimentos influenciados pela cultura, certo? E é isso que a nossa unidade 15 do livro diz. Fala, inclusive, algumas curiosidades sobre o movimento em alguns países, né? Alguns países que foram fortemente influenciados pelo período das guerras e tem até hoje algumas tradições de movimentos que registram, né, que refletem essa influência. Como, por exemplo, na Tailândia, quando você está conversando com alguém, você não deve colocar as mãos nos bolsos, deve deixar as mãos sempre à mostra. Além de uma série de outros exemplos que nós vimos aqui na página 87, que refletem o ambiente social. Outra influência importante do ambiente social é a criação de uma luta que nós conhecemos tradicionalmente aqui no Brasil, né? Que é a capoeira. Nós falamos bastante da capoeira, nós falamos que a prática da capoeira ela está envolta assim por uma série de preconceitos, né? Uma série de atitudes que não são legais. Como eu disse nas nossas aulas, ninguém é obrigado a participar da capoeira. Se você vê uma roda de capoeira ali, é lógico que ninguém é obrigado a ir lá e participar, né? Mas a capoeira ela é uma modalidade que ela precisa ser respeitada, ela precisa ser valorizada na nossa sociedade como um todo, certo? Ninguém precisa exatamente ir lá praticar e ficar lá pelo menos, sei lá, bater palma, ninguém precisa fazer nada disso, mas a nossa obrigação é respeitar as mais diversas formas de manifestação cultural, certo, galera? Então, outro item que nós falamos sobre a capoeira é sobre a forma de graduação dos seus praticantes. Que quando eles vão alcançando conhecimento, quando eles vão evoluindo, né, na prática, eles recebem os cordéis, que são uma espécie de cinturão que vai unir um pouquinho mais sobre o seu nível de habilidade, sobre a sua antiguidade na prática. Certo? Esse cordel que tem diferentes cores e significados variados e significados muito importantes para o praticante da capoeira. Certo? Então, a atividade física e o ambiente social. Fechamos também esse item. Lembrando, galera, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês conhecem o nosso meio de comunicação. Vocês sabem como me contactar, né? Através do WhatsApp 975225710 e o prof.jamilasantos@hotmail.com. Quase sempre ele está lá descrito nas nossas aulas, né? Na descrição das nossas aulas lá na plataforma. Então, qualquer dúvida, vocês podem me contactar. Próximo item que nós precisamos fazer a releitura. Vamos lá. O ser humano se expressa através dos movimentos. Está lá na nossa unidade 14, acompanha daí do material de vocês.
nós vimos uma importante forma de comunicação através dos movimentos. É a forma de comunicação oficial da pessoa surda, não é? São as Libras, a língua brasileira de sinais, que foi reconhecido como uma forma oficial de comunicação e surgiu através dos tempos, né, como uma forma mais natural, né, e ganhou esse status, porque é muito importante para a comunicação de milhares de brasileiros. Certo? E nós vimos alguns gestos, né, em Libras e vimos que pequenas variações desse gesto podem significar palavras, né? Podem ter significados diferentes. E nós vimos que é importante também respeitar a pessoa com deficiência. Durante todo esse período, nós vimos que o respeito, ele deve reger o nosso movimento. Ele deve reger as nossas ações mediante ao movimento, né? A forma como a gente enxerga o movimento do outro. Devemos sempre respeitar. Vimos Libras, né? E quando nós falamos de pessoas surdas, nós falamos sobre um importante evento para essas pessoas. Nós já conhecemos, tradicionalmente, né, as Paralimpíadas, que é um evento paralelo às Olimpíadas. Primeiro tem as Olimpíadas para os atletas regulares e paralelo a ela tem as Paralimpíadas que acontece para pessoas com deficiência. E nós vimos que as pessoas surdas, elas não participam desse evento. Elas têm um evento especial voltado para o seu público. Esse evento é a Surdo-Olimpíada, que é um evento bem tradicional, que inicialmente se chamava Jogos Silenciosos e hoje ganhou esse nome de Surdo-Olimpíadas, e que o Brasil tem uma efetiva participação, tendo participado em uma edição anterior com somente 3 atletas na modalidade de natação, onde o Brasil não conseguiu um pódio nesse evento, mas em seguida nós continuamos investindo, né? Não tanto quanto as pessoas surdas merecem. Os investimentos nesse evento ainda são bem baixos, mas eles vêm crescendo. E hoje já aconteceram outros importantes eventos, inclusive levando o Brasil a um pódio. Uma medalha de 3º lugar conquistada pelo nosso amigo Alexandre na modalidade judô. Certo? Então, Surdo-Olimpíadas é um evento muito importante para a valorização do esporte para a pessoa surda. Certo? Surdo-Olimpíadas e o movimento humano como forma de expressão. Além disso, né, além das Libras, nós vimos também que o ser humano ele pode se movimentar para se expressar através dos acenos, através do jogo de mímica, através de uma série de outras formas que nós listamos no nosso material. Foi? Então concluímos aqui o movimento humano como forma de expressão do ser humano. Vamos falar agora sobre o ambiente físico, galera. O ambiente físico são todas as condições de temperatura, terreno, de solo, que vão definir a forma como eu vou me movimentar em determinada modalidade. Quando nós falamos sobre ambiente físico, nós falamos sobre as Olimpíadas de Inverno. Temos lá na nossa aula um material específico com as modalidades. Nós falamos bem devagar, de forma bem detalhada sobre todas essas modalidades. Eu peço aos senhores que retornem lá no nosso material e façam a leitura dessas modalidades, né, que nós já vimos. Somente a leitura é o suficiente. Vimos modalidades bem interessantes de esportes que envolvem a neve, que devido às condições climáticas do nosso país ainda não são tão tradicionais. Mas quem sabe futuramente não são construídas estruturas específicas para a prática desses esportes e eles não se popularizam no nosso país, não é mesmo? Seria bem legal praticar esportes que envolvem neve e nessas condições, não é mesmo? Então, galera, ambiente físico e Olimpíadas de Inverno, 2 conteúdos que também foram concluídos.
Próximo conteúdo, o movimento humano nas áreas naturais e nas áreas construídas. Lembram desse tema, galera? Foi bem bacana também falar sobre ele. Nós falamos que mesmo que o ser humano venha a realizar interferências, reduzindo os espaços disponíveis para o lazer, as pessoas elas não podem simplesmente falar: puxa vida, não tem mais espaço para a gente se movimentar, e agora, vamos ser sedentários? Não, não é assim. As pessoas precisam adaptar o seu movimento à realidade do ambiente. Se nós temos somente áreas construídas, nós podemos buscar academias de ginástica, nós podemos buscar, e principalmente, os espaços que foram construídos para a prática dessas atividades, porque cabe aos profissionais, como engenheiros, arquitetos, urbanistas, projetar as cidades, projetar os ambientes, os prédios, os diversos ambientes, de forma a reservar áreas exclusivas para as atividades físicas. Isso deve ser uma prioridade em todos os projetos. Certo, galera? Então, quando nós pensamos em ambiente natural para a prática de atividade física, nós devemos pensar sempre em respeito. Sempre nós devemos pensar em preservação. Será possível que eu vou subir ali uma trilha tradicional bem legal que nós temos aqui na nossa cidade? É a trilha do Vulcão, que fica ali perto da Unig, onde tem uma rampa. Muitas pessoas já foram lá, uma trilha bem desgastante, mas vale super a pena. A vista, quando você chega lá no alto, é bem recompensadora. Eu já fiz essa trilha também, eu tenho certeza que alguns de vocês já fizeram. Agora imagina, eu vou chegar lá, vou subir, né? Vou precisar levar água, termino de beber minha água, taco a garrafa. Com um biscoito, papel no chão. Será que eu estou pensando na preservação desse ambiente? Será que os animais que vivem lá, eles vão ter o seu ambiente, o seu habitat preservado com essa minha influência, com essa minha interferência, com essa minha ajuda que eu estou dando, jogando lixo lá naquele ambiente? Não, né, galera? Por isso, nós precisamos, sempre que nós pensarmos em movimento humano em áreas naturais, nós precisamos pensar em preservação. E quando nós pensamos em movimento humano em áreas construídas, nós precisamos pensar em adaptação. Eu preciso sempre adaptar o meu movimento a essas áreas. Por mais que o campinho que eu jogava bola teve a sua área construída, foi construído um shopping, eu preciso pensar em outras opções onde eu possa realizar o meu lazer, a minha atividade física. O que eu não posso é manter uma vida sedentária, que faz tanto mal à saúde. Certo? Próximo tema que eu separei aqui pra gente, deixa eu ver, são as capacidades do movimento. Lembrando, as capacidades do movimento são as características que o movimento apresenta. Um movimento pode ser mais rápido, outro pode precisar de mais equilíbrio, outro pode precisar de resistência para poder segurar ali, manter aquele movimento por mais tempo, certo? E hoje nós vamos falar de 4 capacidades do movimento. São as quatro últimas que nós vimos, né? Porque como nós estamos vindo de trás para frente no nosso material, nós vamos falar sobre as 4 últimas capacidades do movimento. Quais são essas capacidades, galera? Primeiro, resistência cardiorrespiratória, também conhecida como fôlego. Resistência cardiorrespiratória é a capacidade do nosso coração, do nosso pulmão, de levar oxigênio e sangue para os nossos músculos, né? Irrigando, garantindo ali a oxigenação do nosso corpo, garantindo o nosso fôlego de maneira satisfatória, de maneira suficiente para a gente conseguir concluir a nossa atividade. Certo? Então, primeira capacidade que nós vimos, resistência cardiorrespiratória. Aqui no nosso livro, na página 64, nós temos a definição oficial, que é a capacidade de realizar movimentos durante um tempo prolongado, sentindo pouco cansaço.
Então, resistência cardiorrespiratória é a capacidade de realizar movimentos durante um tempo prolongado, sentindo pouco cansaço. Lembrando que esses movimentos, eles devem exigir um esforço significativo do meu sistema cardiorrespiratório, ou seja, do meu coração e do meu pulmão. Certo? Então, primeira capacidade, resistência cardiorrespiratória. Segunda capacidade é o equilíbrio. Nós podemos destacar o equilíbrio como uma pessoa andando de patins, uma pessoa andando de skate, uma pessoa caminhando na corda bamba. E o equilíbrio, ele tem a sua definição. A definição do equilíbrio é a seguinte: é a capacidade do indivíduo parado ou em movimento manter uma postura estável, uma postura sem grandes variações, sem desequilíbrios, não é mesmo, galera? Próxima capacidade, flexibilidade. Flexibilidade tem a ver com uma estrutura do corpo que nós estudamos bastante durante esse ano, não é mesmo? Que são as articulações. A flexibilidade nada mais é do que a capacidade do movimento de garantir uma grande amplitude articular, garantir movimentos que eu consiga fazer assim, consiga fazer a minha articulação ter um trabalho bem amplo, né? Um trabalho de grande amplitude. Então, flexibilidade é a capacidade do movimento onde eu enxergo grande amplitude articular. Pessoas que conseguem fazer a abertura completa das pernas, né? Que é conhecido como espacate. Bem, não sei bem o nome desse termo, mas temos também as contorcionistas que conseguem colocar os pés por trás da cabeça, botar o braço, dar a volta, conseguem fazer movimentos de grande amplitude articular, né, de forma resumida. Aí nós conseguimos enxergar a nossa capacidade de flexibilidade. E ficou faltando dar um exemplo de resistência cardiorrespiratória, não é mesmo? Quando eu penso em resistência cardiorrespiratória, eu vou enxergar essa capacidade em uma pessoa que está correndo, em uma pessoa que está fazendo uma caminhada, em uma pessoa que precisa subir muitos degraus numa escada. Qualquer atividade que exija do meu fôlego. Jogar uma partida de futebol por bastante tempo, certo? Tivemos aí vários exemplos de resistência cardiorrespiratória. E a próxima capacidade que nós vamos ver é a resistência muscular. A resistência muscular, ela é a capacidade de realizar um determinado movimento que exija grande esforço de um grupamento muscular específico várias vezes, pelo maior tempo possível, sem parar e sem perder a eficiência. Certo? Então, resistência muscular é a capacidade de realizar um mesmo movimento, que exige esforço de um grupamento muscular específico, seja das minhas pernas, do meu abdômen, dos meus braços, por um tempo, pelo maior tempo possível, né? Um tempo um pouquinho prolongado, sem parar e sem perder a eficiência. Certo? Então, essa foi a nossa última capacidade do dia de hoje, resistência muscular. Nós vimos resistência cardiorrespiratória, fôlego, equilíbrio, capacidade de manter uma postura estável, flexibilidade, movimentos com grande amplitude articular e resistência muscular, o mesmo movimento incluindo o mesmo grupamento muscular, sem parar e sem perder a eficiência. Certo, galera? Então, essa foi a primeira parte da nossa revisão semestral. Na semana que vem, eu vou deixar a segunda parte da nossa revisão. Eu espero que vocês tenham conseguido assimilar bastante. Espero que vocês tenham conseguido lembrar bastante, né, de tudo que nós vimos. Se vocês tiverem alguma dúvida, já sabem quais são os meios. Eu vou encerrar aqui a aula de hoje lembrando, façam a nossa P2 com bastante atenção. Leiam as questões, leiam com calma, leiam mais de uma vez. Eu tenho certeza que vocês conseguem arrasar mais uma vez. Eu vou encerrar aqui a aula de hoje. Fiquem com Deus e até a semana que vem.